Agora a gente conversa com Jean Paul Prat, senador, ex-presidente da Petrobras. Jean Paul, eu queria começar a nossa conversa sabendo de você uma análise sobre esse cenário em que o Ceará é um líder, né, na transição energética, principalmente quando a gente fala de hidrogênio verde. Como é que você está vendo ainda engatinha, né, o hidrogênio verde, obviamente, mas aqui no Ceará um pouco mais adiantado. Como é que você está vendo, como é que você avalia esse cenário aqui no nosso estado, com uma perspectiva, sem dúvida nenhuma, muito forte em relação à energia renovável? Vitor, olá a todos, estamos aqui. Parabéns aí pelo trabalho de vocês. Sempre gosto de consignar isso, porque sou leitor do Diário do Nordeste e aprecio muito o trabalho de vocês. Belo trabalho e bom trabalho, nos dois sentidos. E, de fato, você tem razão. O Ceará é um pioneiro, é líder, mas é pioneiro. Isso é importante que se diga. Foi um dos primeiros estados brasileiros a considerar a importância das fontes renováveis em geral e a aproveitar essas duas maravilhas que para nós do Nordeste todo eram consideradas intempéries normalmente negativas, né? O Sim, sol sim, sim, causticante, os ventos, né? Que, sim. enfim, importunavam os turistas ou o que lá fosse, e que hoje são as grandes vantagens de uma energia infinita, né? Abundante, renovável, sustentável, limpa e que obviamente vai nos atrair ou vai atrair para os nossos estados, e aí eu coloco o Rio Grande do Norte e Ceará juntos, Uhum, porque sou um senador do Rio Grande do Norte, enfim, e sempre preconizei isso desde os anos 90, final dos anos 90, quando uhum. comecei a tratar desses assuntos aqui na nossa região, que nós andássemos juntos, sempre de mãos dadas, porque apesar da nossa divisa, nós somos estados muito irmanados nesse potencial. A nova fase que você menciona, que é a dos produtos verdes a partir da energia renovável, advém desse pioneirismo, dessa referência que tanto Ceará e Rio Grande do Norte adquiriram juntos e praticamente impuseram ao país. Essa agenda que nós, na época ainda, início dos anos 2000, juntos caminhamos também. Eu era secretário do Rio Grande do Norte, aqui havia no Uhum. governo também essa mesma preocupação, uma estrutura de secretaria destinada à energia renovável, e na época conquistamos praticamente à força lugar para a energia eólica nos leilões federais e logo em seguida para a energia solar também, o mesmo ciclo, um em 2009 e outro em 2014. Esse espaço agora cabe nos tomar também em relação aos produtos e materiais verdes, que é tudo aquilo que é feito a partir da energia renovável, da energia limpa. Então o hidrogênio é um deles. Mas você tem o aço verde, você tem fertilizantes, você tem amônio, você tem uma quantidade gigantesca de novos produtos que vão resultar não apenas da transição energética, mas da Uhum. transformação ecológica, que é um processo que envolve o consumo também. Então nós temos uma grande responsabilidade. Ser pioneiro é também ser referência para os outros e para o Brasil e eventualmente para o mundo, já que o Brasil também é referência e pioneiro em energias renováveis, em matriz limpa, matriz energética limpa. Acho que nós temos no Ceará condições logísticas excepcionais. Temos um governo que, de fato, está interessado e entrou realmente, comprou essa causa para valer. O governador Eumano e a sua equipe têm Uhum. trabalhado muito bem nesse aspecto. Eu, como presidente da Petrobras na época, testemunhei isso. Uhum. Tivemos mais de 5 reuniões para decidir não apenas Lubnor, como outros assuntos, né, inclusive PCM e energia renovável. E eu acho que o Estado está muito bem colocado, portanto, para essa nova fase. É claro que vai ter que depurar projetos, porque Uhum. tudo tem uma limitação. A própria exaustão de um processo como de hidrogênio, por exemplo, que exige mercado, off-takers, né, compradores, Sim. não só aqui como fora. A precificação A também, que é própria sempre o. precificação, que ainda é um pouco claudicante, não é? Vai se Uhum. formar, porque o preço se forma a partir da Uhum. existência de mercado. Como hoje você não tem consumidores definidos, o preço também fica indefinido. Mas eu acho que nós temos grandíssimas perspectivas. O que não pode acontecer, para encerrar essa primeira participação, é que a gente tenha falhas no processo que é a base disso tudo. Esquecer a base que é energias renováveis na matriz, especialmente aquelas que nos interessam: energia eólica e energia solar. E a nossa próxima fronteira, para o caso da energia, realmente de geração de energia, é o offshore. Portanto, energia eólica, principalmente no mar, e outras eventuais tecnologias que sejam desenvolvidas para aproveitar a força das ondas, marés, enfim, tudo isso acoplado à energia eólica, que comprovadamente já é viável no mar também.
O senhor acha que o governo federal também abraçou essa bandeira do hidrogênio verde, assim como aqui em âmbito estadual isso nitidamente está acontecendo? Olha, eu me lembro quando voltamos a interagir com o presidente Lula, assim, acho que 2 anos, ainda no Senado, 2 ou 3 anos antes de fazer o plano de governo, do qual eu participei como coordenador dessa área, né, para a eleição do presidente Lula, que ele brincava muito com esse negócio do hidrogênio, brincava mesmo, dizia, que negócio é esse de hidrogênio agora? Todo mundo só fala nisso, que história é essa? O que vai fazer com isso? Troço, parece que é uma moda e tal. E eu acho que eu fui a primeira pessoa que foi explicar ao presidente Lula que isso era realmente uma coisa de futuro, de fato não estava ainda configurada com todos os elementos de um mercado, mas que era muito importante que a gente realmente olhasse para isso, porque era importante para o futuro do Brasil, que capacitaria o Brasil para ser um exportador de energia finalmente. Nós temos superávit energético, só que ele é todo pelo cabo, né? Sim. Por linha, e isso nos transformaria em exportador de energia líquida. Né? Energia liquefeita, energia criogenizada, né? Que você abre de novo e aparece na Alemanha, no Japão, sabe-se lá onde. Então, e aí depois, claro, com o decorrer das coisas, o presidente... Então, hoje, o governo sim abraça essa ideia. O presidente Lula Hoje claramente ele tem uma bem menção a isso. E ele menciona isso toda hora como elemento de futuro. O vice-presidente Alckmin também sempre... O presidente Alckmin também. Esse já tinha alguma coisa, porque como governador de São Paulo tinha tido contato com essa tecnologia e com com esse proto-mercado, e também tem uma preocupação muito grande. Então eu acho que o que é preocupante no processo é sempre, de novo, que a gente não fale nos pressupostos da viabilidade por hidrogênio verde e para outras coisas que a gente falou aqui. Sim. Transformação energética em geral, inclusive energia para data centers, para inteligência artificial, uma série de coisas que vão decorrer daí, produtos verdes, cimento verde, concreto verde, amônia, fertilizantes, etc. A base disso é que a energia renovável, para o nosso caso, de novo, vento e sol, estejam viabilizados, estabilizados na matriz energética brasileira. Se a gente começar a falhar nesse processo, e aí o governo é altamente responsável por isso, se falhar nisso, falha todo o resto. E quando o senhor estava na presidência da Petrobras, o que é que se discutia dentro da empresa sobre essa transição energética, especificamente sobre o hidrogênio verde? O que é que se falava lá, o que é que se projetava lá sobre isso? Vitor, lá nós chegamos já com um plano mais ou menos organizado da época da campanha, como eu disse, 6 meses antes, 7 meses antes, já vinha trabalhando na questão da Petrobras. E o que nós colocamos no plano estratégico foi uma transição um pouco traumática, ou nem um pouco traumática. Né? Como? A empresa na exploração e produção é a mestra dos mares. É a grande empresa premiada vários anos seguidos como a empresa offshore do mundo. Tecnologia, habilidades, treinamento, logística, tudo que é mais difícil é operar offshore. Só tem uma coisa mais difícil que é operar no meio da selva amazônica. Ela também está lá. Então, tudo tecnologia remota, de operação difícil, complexa, a Petrobras já é a líder mundial. Ora, onde é que nós temos isso equivalente no renovável, no contingente renovável? Na energia offshore. Então, indo para o mar, a partir do momento que o Brasil tem um marco legal, a Petrobras tem que estar preparada para ir buscar a fonte, vento e outras no mar. Isso sem prejuízo de participar na transição de projetos em terra, sem problema nenhum. Projetos de energia renovável. Então, isso equivalendo à exploração e produção. Depois nós tínhamos o midstream da Petrobras, né, que é o refino, a capacidade de processamento, capacidade industrial da Petrobras, que é representada pelas suas grandes refinarias complexas e altamente competitivas. Nós revertemos alguns processos de venda que não cabiam, inclusive o da Lubnor, e começamos a preparar essas grandes máquinas, que eu chamo de máquinas maravilhosas, para processar óleo vegetal, tanto quanto óleo de origem fóssil. E, por fim, no gás natural, o que é o equivalente ao gás natural? Nós temos o hábito de operar. O hidrogênio. Então, o hidrogênio verde, para a Petrobras, não é traumático, porque ela já opera gás natural desde que nasceu. Então, o gás natural caminha ao lado do hidrogênio verde. E, a partir daí, vamos para a petroquímica, vamos para os derivados, vamos para os produtos verdes. Tudo isso a gente fagulhou, iniciou o processo e incluiu no plano estratégico, que não estava, inclusive com a criação de uma diretoria de energia renovável para justamente tratar desse novo portfólio.
que é que ficou de legado da sua gestão na Petrobras? Que eu imagino que seja uma missão, talvez a missão da vida, né? Você presidir a maior empresa do país, né? Ainda mais para quem foi estagiário da Petrobras em 88 a 90, 91. Então, eu só tive 2 assinaturas na minha carteira de trabalho. Uma como estagiário e uma como presidente na mesma empresa, Petrobras. Todo mais na minha vida profissional foram iniciativas minhas, coisas onde eu era sócio e tal, enfim. Qual o legado? Acho que o grande legado eu já disse aqui. Foi essa novidade de todo um arcabouço e um contingente de estrutura interna e externa para ela iniciar tardiamente, com um atraso de 10 anos, a sua transição energética, a sua, na verdade, metamorfose energética. Porque sendo uma empresa de petróleo, você não compra um painel solar e coloca no lugar de um óleo. Você tem que se transformar em uma outra coisa, em outra empresa, produzindo outras coisas para outros consumidores. Então é uma metamorfose. Uma empresa de petróleo ela não faz transição energética, ela faz metamorfose energética. Isso foi uma grande coisa. A outra coisa de circunstância foi ter entregue o melhor resultado da história da empresa em 15 meses de gestão, sem vender ativos estratégicos. Só houve um ano melhor, onde a gente teve mais lucro do que 23. Foi 22, quando caiu o dinheiro na conta da venda de refinarias e da BR. Ora, aí não vale a pena. Sim. Mas sem vender ativo estratégico, o melhor ano foi 2023. E como eu disse, sem trauma nenhum, investindo mais, né? Fizemos uma transição importante na questão do preço do combustível, não só da gasolina, dos preços dos combustíveis todos, onde se dizia que se a gente saísse do PPI, que era a paridade de importação, nós iríamos ter uma queda de receita brutal e a ação iria cair. A ação subiu, porque os acionistas de longo prazo entenderam que aquilo era necessário para a empresa e que era uma vantagem competitiva da empresa chegar ao consumidor brasileiro com um preço mais justo, né? Ganhando mercado de outros concorrentes e ganhando mercado dos importadores que estavam fazendo a festa. E a política de dividendos também, que permitiu também ao acionista de longo prazo ver que, mesmo distribuindo menos de dividendos naquele momento, nós estávamos aplicando para o futuro, para fazer a longevidade da empresa. 70 anos nós comemoramos, 70 anos mais de uma empresa sólida. E teve algum resultado, senador, que você gostaria de ter entregue durante essa gestão e não conseguiu? Algumas coisas. A gente tinha grandes ambições, inclusive de aquisições internacionais de empresas que poderiam fazer parte do sistema Petrobras. Um dia eu provavelmente poderia revelar, era um sonho bastante ambicioso de uma das irmãs, uma das grandes empresas multinacionais, estava na nossa mira, né, de mais 2 anos ali. Além disso, a reinternacionalização da Petrobras era um objetivo muito querido para mim. Eu lembro que autorizei aos geólogos, geofísicos e prospectadores exploracionistas da Petrobras que passassem a adquirir todos e absolutamente todos os bancos de dados ofertados por todos os países da margem equatorial, desde o Istmo do Panamá até o Rio Grande do Norte até a Patagônia e do Marrocos até o sul da África do Sul. Porque isso configurava que o Oceano Atlântico é a nossa casa. E é ali que a gente teria espaço para crescer, tanto no petróleo quanto em energias renováveis. Então tudo, absolutamente tudo, nesse T horizontal do globo, interessaria para nós conhecer. Então comprar essas informações era a primeira fase. A segunda fase era entrar nesses horizontes, tanto margem equatorial quanto esses outros países, margens atlânticas da África e da América do Sul e margem equatorial sul-americana. Essa é uma realização que eu gostaria de ter entregue e poderia ter sido entregue facilmente com mais um ano aí de mandato. Você citou a questão do preço dos combustíveis, né, que ao longo aí dos últimos anos, principalmente na pandemia, atingiu picos aí impensáveis, né? Você acha que o modelo atual ele é o mais razoável e o mais justo, né, para todos os players que acabam atuando nessa cadeia? Sim. Olha, você se lembra que eu estava no final do mandato do Senado e o presidente Rodrigo Pacheco me honrou com a confiança de ser o relator de uma proto-solução, uma solução não completa, uma pré-solução para aquela crise aguda que deu
preço do petróleo congeminada com as situações internas de inflação pré-eleição e confusão econômica, enfim. E nós conseguimos ali mitigar um pouco o efeito daquela maluquice de, por exemplo, tirar os impostos dos estados. Porque é óbvio que isso é uma solução simplista, completamente idiota. Né? Você dizer, vamos baixar o preço desse microfone. Se você tirar o imposto dele, é óbvio que ele baixa de preço. Claro, claro. Se for uma coisa tão essencial quanto os combustíveis na economia, você, por outro lado, deixa os governadores e prefeitos à penúria. Então e nós até tentamos... hoje se sente esse impacto. Exatamente, foi um baque terrível. Sim. E para voltar, como é que você volta? Depois que você tira imposto de uma coisa tão essencial. Então aquilo foi totalmente equivocado. E nós mitigamos aquilo com a questão da proposição de uma conta de compensação, não sei se lembra, todo um processo também de fiscalização das margens, porque não é só a Petrobras que define preço, ou que ajuda a definir preço no país, você tem vários outros gomos da cadeia, enfim. Aí assume a Petrobras com a orientação direta do presidente Lula, já da época da discussão do programa de governo, de abrasileirar os preços. Ora, o que é abrasileirar os preços? É justamente usar as ferramentas que principalmente a Petrobras, mas o Brasil tem, de produzir o seu próprio petróleo, produzir o seu próprio gás, ter um parque de refino moderno e ampliado e colocado em todas as regiões estratégicas do país, mesmo ainda com aquela questão das privatizações das refinarias que não interessavam e lutamos contra isso, etc. 2, infelizmente, foram vendidas, Manaus e Salvador, mas mesmo assim ainda um sistema integrado de refino, que não foi feito para competir entre si, foi feito para se ajudar. As refinarias da Petrobras são feitas para cobrir áreas estratégicas do país e ajudar uma a outra, né, de acordo com seus perfis. E isso aí é o que a gente acabou implementando lá para viabilizar essa nova política de preço, que não é desgarrada do preço internacional completamente, mas certamente não é caminhar no preço mais ineficiente, que é o preço da importação, como se a gente não tivesse uma gota de óleo e não tivesse uma refinaria no Brasil. Então a gente usou a logística e a possibilidade de produzir no Brasil como vantagem competitiva. Portanto, nós estamos falando de assuntos e termos mercadológicos. Então, não é intervenção. São aspectos de eficiência econômica, de fato, para chegar no consumidor. Então, eu costumava dizer o seguinte, o modelo que a Petrobras usa para fazer o preço hoje tem mais de 40 mil variáveis. É uma equação, é um conjunto de equações em computador, obviamente, que tenta resolver 40 mil variáveis diferentes para chegar de, sei lá, de Paulínia a Barra do Garças. Então, esse percurso ele é estudado nas equações que precisa ser usado ali. Mas são 40 mil para cobrir o Brasil todo. E eu dizia o seguinte, nós vamos chegar a qualquer consumidor brasileiro com o melhor preço para ele. E foi isso que a gente conseguiu. Quando a gente não consegue o melhor preço, entram os importadores, porque nós temos déficits em diesel, em gasolina eventualmente, em GLP. Então o importador tem que entrar para cobrir as lacunas, não para ganhar o mercado em cima da empresa estatal brasileira. Perfeito. É isso. Muito obrigado pela entrevista, senador. Foi Obrigado, um papo Vitor. aqui muito engrandecedor, sem dúvida alguma. Obrigado a todos aí, todas.